Olá, meu nome é José Miguel Garcia Medina e estou aqui começando um novo projeto, espero que vocês gostem, com comentários a informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Este espero que seja o primeiro de vários, de muitos episódios, né? Eu pretendo gravar comentários, às vezes, tratando só de algum informativo do Supremo Tribunal Federal, às vezes de algum informativo do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E, conforme o caso, talvez no mesmo episódio a gente comente informativos de ambos os tribunais. Eu não pretendo comentar todos os julgados, porque, na verdade, se a gente fizer isso, né, o episódio vai ficar muito longo. Eu pretendo fazer aqui com vocês comentários a alguns dos julgados, né, versados, tratados nos informativos. Aqueles que, eventualmente, considerar mais polêmicos, aqueles que, eventualmente, a meu ver, tratar de temas, digamos assim, mais úteis para o dia a dia dos profissionais do direito, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, e assim também para os estudantes, seja estudantes de graduação, seja o pessoal que está estudando para concursos e assim por diante, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos tratar aqui do informativo número 760. Estou gravando aqui hoje, dia 12 de dezembro de 2022, e exatamente hoje saiu o informativo número 760, tá bom? Em alguns dos episódios, a gente vai poder contar com convidados especiais e convidadas especiais, especialistas, né, autoridades na doutrina, sobre temas que serão tratados em alguns dos julgados que nós comentaremos aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos em frente, então. Bom, pessoal, a primeira decisão que eu quero comentar aqui com vocês, que está aqui neste informativo número 760, é uma decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela, para que vocês possam acompanhar aí também à medida em que eu vou comentando esse material, tá certo? Como eu disse há pouco, não é, a gente não vai falar de todas as decisões, porque senão a gente não teria tanto tempo assim, e vocês também certamente não teriam tanta paciência para ficar me ouvindo. E por conta disso, a gente vai selecionar 2, 3, 4 julgados que nós considerarmos aí mais interessantes para o nosso dia a dia, para os nossos estudos e assim sucessivamente. Pois bem, esse aqui é um julgado da segunda turma, né, que foi julgado agora, dia 6 de dezembro, ou seja, recentíssimo, semana passada, um recurso especial oriundo do Rio Grande do Norte, e que tem como relator o ministro, eminente ministro Mauro Campbell Marques. Né? Eu gosto muito dos votos do ministro Mauro Campbell, um estudioso extremamente competente. Segunda turma, né, e foi uma decisão proferida por unanimidade. Vejam só o que aconteceu. Antes de ficar falando aqui sobre qual é o tema e qual é o destaque, né, vejam só o que aconteceu. A parte, né, entrou com uma ação rescisória, ajuizou uma ação rescisória, que foi julgada, né, no seu mérito, e contra o acórdão proferido no julgamento desta ação rescisória, a parte interpôs tanto recurso especial quanto recurso extraordinário. Pois bem, o recurso especial e o recurso extraordinário, como todos nós sabemos, eles se submetem, esses dois recursos, a juízo de admissibilidade na instância local, né, perante a presidência ou vice-presidência do tribunal local, conforme o caso. Né? E o tribunal de origem, diz aqui o ministro, aplicou a técnica de julgamento que consiste na verificação de que o Supremo enfrentou a controvérsia, no caso aqui, direito à nomeação por candidato aprovado em concurso público, mas isso não vai interessar aqui para o nosso exame, porque a nossa análise vai ser eminentemente processual. Sob o regime da repercussão geral, e sendo assim, não apenas o recurso extraordinário deve ser obstado, como também o recurso especial. Isso porque o precedente qualificado deve prevalecer. Bom, em primeiro lugar, pessoal, o que é precedente qualificado? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora uma outra tela com dispositivos do Código de Processo Civil para a gente falar um pouquinho sobre isso. Não é meu objetivo, não é meu propósito conversar com vocês sobre definição do que é precedente, o que significam precedentes, né? O artigo 927 estabelece produtos jurisdicionais que devem ser observados, né, pelos tribunais
alguns, ou para algumas pessoas, alguns juristas, inclusive, processualistas, tudo isso aqui é precedente. Para mim, nem tudo é precedente. Claro que cada um deles, inclusive, tem graus de vinculação diferentes, né? Mas, dentre outros, está aqui julgamento de recursos extraordinários especiais repetitivos. Curioso que o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não está aqui, né? O anteprojeto aprovado pelo STJ, pelos ministros e assessores que prepararam, né, esse anteprojeto lá no STJ, vai ter sua tramitação, vai ter início a sua tramitação no Congresso Nacional em breve, né, para disciplinar a relevância da questão federal para o recurso especial, adiciona um inciso tratando do acórdão que fixa a tese no julgamento de recurso especial que veicula questão federal com relevância reconhecida, né? No caso do STJ, recurso especial, relevância. No caso do Supremo, recurso extraordinário, repercussão geral. Pois bem, o próprio regimento interno do Superior Tribunal de Justiça chama as decisões proferidas nesse contexto aqui como precedentes vinculantes. E também chama súmulas de precedentes vinculantes e assim por diante. Eu, pessoalmente, discordo disso, mas não quero fazer uma análise mais aprofundada da definição do que é precedente aqui para vocês, porque é um assunto bastante polêmico e tomaria muito do nosso tempo. Mas, enfim, temos isso daqui que é considerado, para todos os efeitos, tem sido chamados aí de precedentes. Vamos ficar nisso por enquanto. O artigo 1030 ali, adiante, fala desse juízo de admissibilidade realizado pela presidência ou vice-presidência do tribunal local. Presidente ou vice-presidente, como regra, né? A maior parte dos tribunais vai ficar aqui entre presidente, vice-presidente, segunda vice-presidência, conforme o caso. Tem tribunais como o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem uma disciplina um pouco diferente, né? É um tribunal muito grande, e o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo trata de uma maneira um pouco diversa sobre isso daqui. E ele pode fazer isso, segundo o meu modo de pensar, por conta do que está ali no artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Mas vejam aqui uma coisa interessante, pessoal. Eu gosto de fazer essa distinção, por quê? Porque boa parte dos tribunais, dos juízes, e até também na doutrina, chama tudo isso aqui de admissibilidade. Eu prefiro reservar a expressão admissibilidade para a hipótese que está aqui no inciso 5º, porque a lei trata de uma maneira diferente, a lei usa a expressão de uma maneira diferente, inclusive com consequências diferentes. É importante que a gente preste atenção nisso. O juízo de admissibilidade, em sentido estrito ou propriamente dito, tem a ver com a verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso. Tempestividade, pré-questionamento, no caso de recurso especial, por exemplo, e assim por diante, né? No caso de inadmissibilidade em sentido estrito, caberá o agravo previsto no artigo 1042, que é aquele agravo que sobe para o Tribunal Superior. Agora, nesse caso que está aqui sendo mencionado no informativo, não foi dessa inadmissibilidade que a decisão tratou, né? É o caso de negativa de seguimento. Então, por exemplo, a presidência ou vice-presidência do tribunal vai negar seguimento contra recurso extraordinário ou recurso especial, que me parece que esse é o caso, não é? Interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo ou do STJ. Então, nesse caso, inciso 1º, né, negativa de seguimento pela linha B, não vai caber o agravo do artigo 1042, mas o agravo interno referido no parágrafo 2º do artigo 1021. Né? Então, nesse caso, vai caber um agravo interno que é julgado pelo próprio tribunal local, pelo próprio tribunal de origem, tribunal ACO, por órgão indicado pelo pelo regimento interno do tribunal de origem, ok? Então, feita essa rápida explicação, vamos voltar aqui, né? Mais uma vez, volto agora aqui para o informativo, para a gente comentar o informativo mais uma vez. Então, foi isso que aconteceu, né? A presidência do tribunal local disse que incidiria esse precedente do Supremo e, por isso, nem o recurso extraordinário nem o recurso especial deveriam subir para o Tribunal Superior. E, nesse caso, a parte, né, olha só o que a parte fez aqui nesse caso, a parte interpôs agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Aqui, né, me parece que não foi interposto o recurso correto, vamos chamar assim, e, aliás, a jurisprudência dos tribunais superiores é bastante rígida quanto a isso, quanto a não admitir fungibilidade recursal entre essas duas modalidades de agravo. A parte deveria ter interposto agravo interno, como eu acabei de dizer. Né? E o que fez o tribunal local? Outra coisa errada, né? A meu ver, com todo o respeito.
no lugar de determinar o processamento deles com a remessa aos respectivos tribunais, houve uma nova decisão monocrática, né? Em razão da qual se compreendeu que, como a razão da inadmissibilidade estava fundada na aplicação de precedente, né? Nesse caso, não se conheceu de ambos os agravos. E veja só que interessante, isso daqui. Como mencionei há pouco, na hipótese caberia o agravo interno, né, contra a decisão monocrática proferida pela presidência ou vice-presidência do tribunal. E não caberia agravo para o Tribunal Superior, mas foi isso que a parte fez. Daí a dúvida que surge é a seguinte: nessa hipótese, pode, né, a presidência ou vice-presidência do tribunal local não conhecer do agravo em recurso especial ou do agravo em recurso extraordinário? Vejam só o que diz o artigo 1042 do Código de Processo Civil. Vou compartilhar aqui com vocês também, vou colocar aqui na tela para vocês. Artigo 1042 do Código de Processo Civil. Então, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, né? Salvo quando fundado em aplicação de precedentes, hipótese em que, como a gente já viu, caberá agravo interno. Esse artigo foi muito modificado pela reforma de 2016, né? Então, olha só o que consta aqui, né? Mais para frente. Após o prazo de resposta a esse agravo não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Então, se entende, não é? Isso está aqui retratado no artigo 1042, parágrafo 4º, e essa orientação já era nesse sentido também, em relação ao antigo agravo que correspondia a esse aqui, no contexto do Código de Processo Civil revogado, se entende que, no caso do agravo previsto no artigo 1042 do CPC, a presidência ou vice-presidência do tribunal local não realiza, em relação a esse agravo do artigo 1042, juízo de admissibilidade. Então, ainda que ele seja manifestamente incabível, por exemplo, a presidência ou vice-presidência do tribunal deveria encaminhar este recurso para o Tribunal Superior. E essa é, me parece, a orientação correta. E se, eventualmente, eu me deparar com uma situação em que a presidência do tribunal local não tiver feito isso? De acordo com o artigo 988 do Código de Processo Civil, pessoal, nesse caso cabe reclamação, né? Está ali no artigo 988 do CPC, que cabe reclamação, dentre outras hipóteses, para preservar a competência do tribunal. Então, a presidência ou vice-presidência do tribunal local não tem competência para falar sobre a admissibilidade do recurso de agravo previsto no artigo 1042. Essa competência seria só do Tribunal Superior, né? E se a presidência ou vice-presidência do tribunal local profere uma decisão nesse sentido, cabe reclamação nos termos do artigo 988, caput, inciso 1º do Código de Processo Civil. Pois bem, vamos prosseguir aqui comentando esse julgado, né, que está aqui presente nesse informativo. Tem mais informações interessantes aqui para a gente compreender a evolução da jurisprudência a respeito da matéria. Vejam lá comigo, né? Então, houve esse agravo, etc., e a presidência do tribunal local não os admitiu. Isso prossegue que o informativo enseja uma nova impugnação, desta vez por agravo interno. E daí, o tribunal local, né, um órgão colegiado do tribunal local, julgou esse agravo interno. E contra esse acórdão proferido no julgamento desse agravo interno, aí a parte interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. E aí a questão que está sendo resolvida, que está sendo julgada aqui pelo STJ. O Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão de que não cabe esse recurso especial em situações como essa, né? Não seria essa a hipótese apropriada, ou o meio de impugnação apropriado, e fez referência a duas alternativas que a parte poderia, alternativas processuais, né, que a parte poderia ter à sua disposição. Vejam ali, ó. Primeira, a reclamação, que eu acabei de mencionar, artigo 988, inciso 1º. Mas o ministro cita, e aqui isto está transcrito no informativo, ele cita outras duas decisões, né? Essas duas decisões, eu vou ficar lendo os dados aqui, que foram proferidos pelo STJ também neste ano de 2022. E essas duas decisões, pessoal, elas, digamos, excepcionam aquela circunstância a que me referi há pouco. Eu disse que cabe reclamação. Por quê? Porque o juiz ACO não teria competência para falar sobre a admissibilidade do agravo do artigo 1042. Mas o que é que esses julgados têm, como é que esses julgados têm se manifestado?
Eu vou colocar aqui para vocês um deles, que eu achei aqui mais rapidamente, né? Que foi proferido pelo STJ recentemente. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Só rapidinho. Né? Foi proferido pelo STJ a reclamação 41.229 de maio deste ano. E olha só que interessante, né? Ele fala, o ministro Marco Belisi, ele comenta aqui, ele indica aqui na ementa o seguinte, né? Que a interposição de agravo em recurso especial, por não se submeter a juízo de admissibilidade, mas só a juízo de retratação, impõe a subida dos autos a esta Corte Superior, seja pela ausência de retratação, seja pela efetiva retratação, conforme o caso, né? Mas o próprio STJ tem excepcionado essa orientação. Veja, ressalva-se, contudo, o entendimento da Corte Especial do STJ que, guardadas as devidas proporções, possibilita excepcionalmente ao tribunal recorrido obstar o julgamento, o segmento do agravo e recurso especial, quando configurado evidente erro grosseiro, né? E, deste modo, seu manifesto descabimento, sem que isso caracterize usurpação de competência. Então, a jurisprudência do STJ tem excepcionado a hipótese de cabimento da reclamação nesse caso. A outra situação mencionada aqui pelo ministro, né? Aqui no enunciado, que agora vou colocar aqui de novo para vocês, o enunciado, segundinho, que às vezes eu me atrapalho aqui com esses negócios de essas coisas de tecnologia. Pois bem, a outra hipótese, como diz aqui o ministro, ou ainda uma ação rescisória, considerando que a decisão na origem supostamente fundara-se na aplicação de precedente qualificado, e aqui seria a hipótese do artigo 966, inciso 5º, parágrafo 5º do CPC de 2015. Então, uma hipótese peculiar de cabimento de ação rescisória, aqui versada nesse dispositivo. Isso aqui, notem, além de tudo, um outro aspecto importante. Em momento algum aqui se falou do cabimento da reclamação contra a decisão que eventualmente tenha aplicado incorretamente o precedente, né, no tribunal local, no tribunal de origem. E por que isso? Né? O acórdão, a íntegra do acórdão que não saiu, mas eventualmente, quando a gente tiver acesso à íntegra do acórdão, a gente vai poder conferir que pudera ter sido citada aquela orientação do STJ no sentido de que não cabe reclamação, né? O STJ não admite reclamação, nesse caso, de aplicação indevida ou incorreta de precedente do próprio STJ, e a parte vai ter que provocar a correção, né, desse eventual erro apenas no tribunal local. Então, aí, a definição do tema, né, aplicação de precedente, qualificado pelo tribunal de origem, acórdão que julga agravo interno contra a inadmissibilidade anterior de recurso especial, e não cabe novo recurso especial. Né? Foi a conclusão a que se chegou aqui, de que não cabe recurso especial contra acórdão que julga agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do Supremo, que tem o condão de impedir o segmento não apenas do recurso extraordinário e do recurso especial. Então, pessoal, essa é a primeira decisão que está aqui destacada no informativo que nós gostaríamos de comentar com vocês. Já já a gente volta aqui para a próxima. Olá, pessoal, voltamos agora para comentar mais uma das decisões, né, que estão aqui no informativo número 760 do Superior Tribunal de Justiça. E eu encontrei aqui uma decisão que foi proferida pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, relator eminente ministro Jorge Mussi, que embora nós sabemos, né, que a quinta turma é uma turma que julga predominantemente temas de direito penal, direito processual penal, às vezes acaba versando também temas que dizem respeito ao direito processual civil, ou que pelo menos são estudados com mais frequência no âmbito do direito processual civil. E pelo menos é o que indica que esse informativo, ou pelo menos, né, foi o modo como aqueles que são responsáveis pela elaboração do informativo acharam mais apropriado indicar, né? Então, houve aqui um pedido de reconsideração do julgamento do agravo regimental no julgamento do habeas corpus, né? E o relator ministro Jorge Mussi. Neste caso aqui, percebam, houve um acórdão julgando esse habeas corpus. E não importa que para nós também a questão de fundo, né? Se o acórdão acolheu ou rejeitou o habeas corpus, isso agora que para nós não interessa, porque a questão é eminentemente processual, aquilo que nos interessa aqui na nossa análise.
E daí, o que a parte fez? A parte apresentou um pedido de reconsideração contra o acórdão. Veja, contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eventualmente podem caber embargos de declaração, eventualmente podem caber embargos de divergência, né, que são os recursos que vão ser admissíveis contra acórdão no Superior Tribunal de Justiça. E o pedido de reconsideração? O que é o pedido de reconsideração? O pedido de reconsideração não é previsto em lei como recurso, pessoal, né? O pedido de reconsideração não está contemplado, seja no artigo 994 do CPC, seja em qualquer outro dispositivo legal, como uma espécie de recurso. A gente sabe que muitas vezes no dia a dia os advogados fazem uso do pedido de reconsideração, né? E podem até ter êxito, ter sucesso com isso. Imagine, por exemplo, uma hipótese ali em que o juiz tem indeferido uma liminar, e a parte apresenta um pedido de reconsideração e elenca ali um argumento que o juiz eventualmente não conhecesse, ou um documento que não estava nos autos, mas percebam que nesses casos a gente chama isso de pedido de reconsideração, mas o que a gente está fazendo é uma nova postulação, a gente está fazendo o aditamento, né? Quem sabe talvez uma emenda, ou até querendo fazer uso do pedido de reconsideração como se fossem embargos de declaração. Quando, na verdade, os embargos de declaração, sim, são recurso e têm hipóteses de cabimento bem específicas, né, previstas no caso do processo civil no artigo 1022. Mas os embargos de declaração não existem para pedir que o juiz volte atrás, para pedir que o tribunal volte atrás, né, ou seja, ele reconsidere, considere novamente ou considere de uma maneira diferente aquilo que já decidiu. Os embargos de declaração existem para suprir uma omissão, para esclarecer uma obscuridade, né? Essa função integradora, vamos chamar assim, dos embargos de declaração, ainda que eventualmente possa haver uma modificação da decisão por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Mas isso é algo acidental, é algo indireto, né? É aquilo que a gente chama de efeitos infringentes ou efeitos modificativos dos embargos de declaração. Então, pode acontecer, por exemplo, que a sentença seja omissa sobre a alegação de prescrição que o réu apresentou na contestação. E daí o juiz julgou o pedido procedente, né? O réu pode apresentar embargos de declaração apontando essa omissão, e se o juiz acolher os embargos de declaração e, em se manifestando sobre essa matéria, reconhecer que de fato houve prescrição, aí o resultado do julgamento, né, vai ser diferente. O que ele antes havia julgado o pedido procedente, agora vai ter que julgar o pedido, né, improcedente, proclamando a prescrição. Claro que nesse caso também observando o contraditório e assim sucessivamente. Mas o que é que sucedeu neste caso? A parte, diante de um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, apresentou um pedido de reconsideração, né? E o pedido de reconsideração, embora ele acabe sendo processado no âmbito do tribunal, e embora eventualmente até o juiz o receba e intime a outra parte, né? A rigor, o pedido de reconsideração não é previsto em lei, né? E vejam, atenção, muitas vezes a gente percebe colegas, né, apresentando pedido de reconsideração e fica aguardando o juiz decidir e deixa e esquece do prazo para interposição do recurso, né? Do recurso que seria cabível, né? Então, por exemplo, imagine uma interlocutória que possa ser impugnada por agravo de instrumento e a parte apresenta pedido de reconsideração e deixa transcorrer o prazo do agravo de instrumento. Vejam, o pedido de reconsideração nem interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, né? Então, cuidado com essa estratégia. Se você eventualmente fizer uso dela, preste atenção nas consequências processuais que podem ser ruins, né? No caso aqui do seu uso. Mas voltemos aqui ao informativo para verificar o que foi a conclusão a que se chegou no julgamento, né? Neste caso, né, a parte apresentou embargo de declaração. Percebo que o informativo nesse caso aqui é até curtinho, mas eu achei interessante chamar a atenção. E me parece que talvez o pessoal lá no Superior Tribunal de Justiça destacou isso aqui no informativo porque acaba sendo usado com muita frequência, né, o pedido de consideração de maneira descabida. E vejam, nesse caso, não cabe pedido, não se admite o pedido de reconsideração. E, além disso, se destacou aqui na decisão que não incide o princípio da fungibilidade recursal. E me parece, né, com todo respeito àqueles que podem pensar de uma maneira diferente, me parece que é correto. Primeiro,
que não há que se falar em fungibilidade recursal, porque eu não estou diante de dois recursos que seriam fungíveis entre si. Já que o pedido de reconsideração não é recurso, não posso falar em fungibilidade com outro recurso. Então, não é a fungibilidade recursal, evidente. Poderíamos falar, talvez, daquilo que, né, na doutrina nós chamamos de fungibilidade de meios, né? Então, estou diante de medidas diferentes, né, de naturezas eventualmente diferentes, e eu posso admitir certa fungibilidade entre elas, como, por exemplo, já se admitiu fungibilidade entre ação rescisória e ação declaratória de inexistência, né? Que é um outro tema, né? Mas nesse caso aqui destacou o julgado, né? Que na hipótese há um erro inexcusável, né? Aquilo que no processo civil a gente chama também de erro grosseiro. E, por conta disso, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não é possível receber o pedido de reconsideração como embargos de declaração, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro grosseiro. Tá certo? Esse, portanto, o segundo dos julgados que eu selecionei para conversar com vocês aqui no comentário a este informativo. Vamos em frente. Olá, pessoal. Agora aqui prosseguindo, eu comentei com vocês que na abertura que a gente poderia contar com convidados aqui nesses nossos encontros, né, em que a gente vai tratar de julgados dos informativos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E quando eu tive essa ideia, a primeira pessoa com quem eu falei foi com meu querido amigo, baita jurista, né, além de uma figura humana sem igual, Madeira. E eu falei, cara, você topa fazer aqui parte desse projeto? Pode dar tudo errado, episódio piloto, pode ser que ninguém assista. Não, beleza, eu vou lá com você. Madeira, obrigado. Obrigado pela gentileza, pela generosidade de estar aqui com a gente para conversar sobre temas os mais variados, né? Eu te coloquei numa fria, você nem sabia qual tema que seria e você topou. Obrigado, Madeira. Seja bem-vindo. Cara, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui e gozar da sua amizade. A gente que já participou de show de rock juntos, né? Espero que tenha sido o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Para quem não nos acompanha, a gente esteve junto no show do The Killers e do 21 Pilots. Foi um baita show, foi bem legal. Eu fiquei surpreso com o primeiro show, que na verdade não foi o primeiro, né? Houve 4 shows daquele dia e eu assisti esse com você. E eu fui para ver o The Killers, né? Eu nem imaginava que teria outras bandas, mas eu gostei demais. Foi bem legal. Foi muito legal. Foi uma noite bem legal e não sei se você comprou o de abril daquele do rock lá. Você comprou? Ainda não. Eu não sei ainda se eu vou. Estou pensando. Estamos te esperando aqui. Vamos ver. Ô, Madeira, mas espera aí, ó. Antes da gente conversar, deixa eu falar contigo umas coisas aqui. Você fez mestrado, fez doutorado, certo? Acho que foi na USP, salvo engano, não foi? Isso. Graduação, mestrado e doutorado lá. Tudo lá, né? Bom, eu sei que você tem um monte de projeto aí que você anda escrevendo, projetos coletivos e tal, mas eu sei também que você tem o curso de processo penal, não é isso? É um curso volume único, né? É isso, eu tenho um curso em volume único pela editora RT. Eu vou colocar na tela aqui, tá, Madeira? Pode jogar. Está na 8ª edição. Putz, é um trabalho do qual eu me orgulho muito, então, para aqueles que quiserem aí adquirir a obra, está aí na tela, é só esse QR Code. Eu não sei se você fez no seu livro, eu faço uma apresentação em vídeo, cada capítulo eu tenho mini aulas também em vídeo, é bem bacana. Muito bacana. Bom, o pessoal que tiver interesse, pessoal, eu tenho esse livro, é magnífico, tá? Eu queria colocar aqui na tela, tem aqui, se você acessar o site da RT, tem um trecho, né, grátis em e-book para vocês acessarem. E veja, o curso completo, tá? Não é ali curso de 2, 3 volumes, que também é bacana, mas isso aqui é a vantagem que você tem um curso inteiro num volume só. Mais de 1.600 páginas. Baita obra do Madeira. Ô, Madeira, deixa eu falar outra coisa contigo. Você, esses dias atrás, eu acho que eu vi, não sei se foi no seu Instagram, no seu Twitter, que você é magistrado já há vários anos, né? Olha, não, na verdade, eu vi uma coisa que você falou, quando juiz ali no interior de São Paulo, você vai ser perto da minha casa. Eu falei, não, daí você falou, foi quando eu comecei. É isso. Mas você já é juiz há Eu sou bastante tempo. juiz
há 23 anos. Eu tomei posse no dia 3 de setembro de 99, então já vai bastante tempo. Eu tomei posse com 10 anos de idade, então hoje eu estou com 33, né? Então... Mas parece mesmo. Parece mesmo. Pô, lá no show, gente, putz, o Madeira falou assim: vamos não sei aonde, eu acho que era, não sei se era pegar uma cerveja, coisa assim. Desculpa, não sei se pode falar isso no vídeo. Pode. Somos Não, maiores, cerveja... né? Somos maiores. Maiores e capazes. Daí, putz, eu sempre eu sofro muito em show, porque eu tenho dificuldade para sair passando pelas pessoas. Não sei, e o Madeira, ele estava disfarçado, ninguém via que ele era juiz ali, né? Eu falei assim, de repente ela é juiz que tá dando carteirada, né? Mas nem isso, né? E ele consegue passar com, digamos assim, muita destreza no meio das pessoas. Olha, é uma das minhas habilidades ocultas. Uma das minhas habilidades ocultas é saber caminhar na multidão. Legal, legal. Ó, Madeira, bacana. Poxa, eu peço, eu recomendo, pessoal, claro que se tem alguém aqui que não conhece o Madeira, duvido, mas eventualmente alguém que está aqui me assistindo, né, ainda não acompanha o Madeira nas redes sociais, seja Twitter, se bem que a gente nem sabe por quanto tempo vai existir Twitter ainda, né, Madeira? Mas tem no Twitter, tem no Instagram e outras redes sociais. Aliás, meu caro... Eu não vou usar falar o nome de umas redes sociais novas aí, porque esse negócio aqui tem que ser amigável para as famílias. Entendeu? Olha, family friendly, né? Melhor não. O que você estava procurando aí? Eu queria mostrar alguma coisa. Eu estava procurando, mas não está aqui. Eu recomendo para quem gosta de privacidade um tema um livro que saiu da editora Contracorrente. Eu publiquei no meu Twitter hoje. Cara, um dos grandes... Publiquei no meu Instagram também, no @madeira10, para quem quiser dar uma olhada lá, o perfil é aberto. Um dos grandes livros que eu li esse ano, além daquela obra de titularidade do professor Maurício Zanoide, também esse livro sobre privacidade. Olha, baita livro. Recomendo enfaticamente, está lá no meu Instagram. E no Instagram, não lembro agora, mas pelo menos no Twitter é Madeira 10. O Instagram também, os dois, Madeira 10. E não é Madeira 10 porque ele é metido e ele acha assim, eu sou 10. Não, é Madeira porque é Guilherme Madeira, desenho ou desenho? Desenho. Tem professor que me chama de desenho, eu nem corrijo, chama do que quiser, mas assim, é desenho. Tá bom. E como não dava o desenho inteiro, ficou Madeira 10. E também é um trocadilho com o dia e mês que eu nasci, né? Eu nasci no dia 10/10. Aí, pronto, daí o pessoal já marca na agenda para dar bom dia, feliz aniversário e mandar presentes, né, Madeira? De preferência pudim, né? De preferência pudim de presente. Miguel, olha, eu estou tentando emagrecer, cara, porque eu tenho um novo projeto de uma nova maratona agora em abril, então preciso perder aí uns 8 quilos ainda para ficar levinho. Cara, sabe que você me acompanha a minha luta aí há vários anos, né? Eu tive uns problemas graves de saúde aí, inclusive... Tivemos, né? Tivemos, seja do coração, seja da coluna, né? E depois de, eu acho que uns 3 anos, pelo menos 4, eu voltei a dar umas corridinhas leves aí. Vamos ver até onde eu vou. Mas eu vou bem devagar. Mas você está fazendo transporte? Sim, eu não uso esse nome moderno seu aí, eu uso elíptico, que é das pessoas mais velhas. É que o transporte é a marca que é igual Danone, né? Bombril. Acabou. Bombril, exato. Porque ele é bom, porque ele não tem impacto para a coluna. Eu estou com aquela lesão agora, estou me recuperando, eu só posso fazer transporte. Hoje eu fiz 50 minutos de transporte. Mas é muito para mim, é muito puxado, Madeira, para mim. Sou mais velho que Mas você. vai chegar lá. Ô, Madeira, então tá, vamos entrar aqui no nosso assunto. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, a gente não comenta tudo, né? Porque os informativos, sei lá, vêm com 10, 12 decisões, a gente não vai comentar todas as decisões. E, eventualmente, vem até algumas decisões que têm a ver com assuntos que não são ali exatamente da nossa área de estudo, da nossa área de atuação. E esse informativo aqui tem algumas decisões ligadas a penal e processo penal. E daí, quando eu falei com o Madeira, disse, olha, escolha aí alguma que você acha interessante. E ele acabou de falar comigo, na verdade, eu ia gravar essa minha participação hoje à noite e a gente estava combinando de gravar a conversa com ele amanhã cedo, dia 13. Mas daí, batendo papo aqui no WhatsApp, ele já disse, hoje, tá? Eu falei, vamos, né? Daí eu já fiz o link e estamos aqui fazendo. Vamos ver se vai dar certo, né, Madeira? Tá. Vai dar. Aqui tá uma chuva, rapaz.
É mesmo? Deixa eu colocar aqui na tela, então, pessoal, a decisão que o Madeira sugeriu aqui que a gente conversasse. Tá bem legível para você aí, Madeira? Tá Parece sim, bem? tá sim. Bom, então tá. Então espero que para o pessoal também. É aqui um acórdão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, julgando um habeas corpus que foi impetrado diretamente lá. Tem sempre essa discussão, né, Madeira, se cabe habeas corpus direto no STJ. Eles dizem que não cabem, mas depois julgam do mesmo jeito, né? Ah, esse é um Mas, tema que a gente pode deixar para um outro dia, discutir os limites da jurisprudência defensiva e como, às vezes, ela causa mais mal do que bem, né? boa, boa. Esse é um assunto realmente que me interessa bastante. Mas nesse caso aqui, Madeira, eu já vou passar a palavra para você dar aula aqui para a gente, porque realmente é um assunto. Eu gosto da parte de direito penal, a parte da parte de direito constitucional, ali que é relacionado ao artigo 5º, inciso 11, né? Inclusive aqui uma 11. menção a um precedente do Supremo, né? Esse julgamento desse recurso extraordinário aqui. Mas deixa, eu passo para você a bola e eu vou conduzindo aqui, eu vou subindo e descendo o Tá informativo bem. aqui à medida que você quiser, tá bom? O que você tem a falar para nós aí? Bom, gente, esse é um tema fantástico e é um tema que vira e mexe, volta a ser discutido tanto no STJ quanto no STF. A grande questão é saber a correta aplicação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Diz lá, caso é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante, desastre, prestar socorro durante o dia por decisão judicial. E aqui nós precisamos discutir uma premissa. E essa é uma premissa, Miguel, que é raro a gente ver discutido nos acórdãos, que é o que é casa? Qual é o conceito de casa? E o conceito de casa, ele não vem definido no Código Civil. Às vezes, quando eu dou essa aula na graduação, os alunos pensam, domicílio é onde a pessoa mora com ânimo definitivo, aquela coisa toda. Eu falei, gente, vamos parar e refletir por um momento. O quarto de hotel ou motel ocupado, você não tem intenção, né, de residir lá com ânimo definitivo, mas ele está ocupado por você, ou por quem quer que seja. Ele não tem a proteção constitucional. Miguel, você sabe que, por mais absurdo que possa parecer, houve um momento em que a Corte Constitucional Portuguesa discutiu isso. Era um caso discutindo casa de prostituição, lá em Portugal. Deve ter uns 15 anos isso, mais ou menos, em torno de 15, um pouco mais, um pouco menos. Miguel, os ministros da Suprema Corte Portuguesa disseram que quarto de hotel ou motel, de motel ocupado, de casa de prostituição, ainda que ocupado, não merecia proteção constitucional, porque a privacidade não pode ser usada para abarcar coisas imorais. Olha isso. O que é isso? Um absurdo, né? Um absurdo. Esse acórdão da Corte Constitucional Portuguesa gerou um duro texto do professor José de Faria Costa, que é um dos grandes nomes portugueses no processo penal. Aqui, nós já superamos há algum tempo essa discussão. Moralidade, pelo menos para fins de conceito de domicílio, de casa, não interessa. E nós temos no Código Penal a definição de casa. Se o nosso ouvinte, nosso espectador tiver com o Código Penal, está lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. 150, parágrafo 4º. Eu vou pegar, Madeira. Tá bem. Eu estou com ele aqui no meu celular e diz lá, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, a minha casa, a sua casa, o quarto de hotel ou motel ocupados tem a proteção constitucional. Agora, não tem a proteção constitucional, e isso está no parágrafo 5º, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva
enquanto aberta, taverna, casas de jogo e outras do mesmo gênero. Então, o bar, o restaurante, a cozinha do restaurante, eu brinco, eu falo, olha, cozinha do restaurante, normalmente você entra lá e aparece, né, a plaquinha, visite a nossa cozinha, e normalmente eu digo para os alunos, não, né, não visite, é melhor você não olhar o que está rolando lá dentro, não vá, fique lá fora e seja feliz. Tem até um livro, agora eu não vou me lembrar o nome, que eu li esse livro faz muitos anos já, de um cara famoso que viajava o mundo e tal, dele falava mal, ele era um chefe de cozinha. É do Anthony Bourdain, É aquele isso mesmo. aquele Ele falava chefe. assim, nunca vá no restaurante na segunda-feira, que é sempre resto do fim de semana. Ele falava coisa assim. É Bom, isso, é isso. não tem nada a ver com o que... Desculpa, atrapalhei aqui seu vídeo. Não, mas aqui acho que a gente tem que ser transversal no conhecimento, né? Pô, Fica dicas culturais também. direito, Bom, show de rock, livro de culinária. gastronomia, Gastronomia, viagem. é isso. Mas daí, gente, a questão volta-se de novo ao inciso 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Miguel, se você puder voltar agora para o acórdão, para a gente discutir o caso concreto, o que aconteceu nesse caso concreto? Era uma borracharia, onde estaria a carga objeto de, eu não sei se foi furto ou roubo, acho que foi roubo, se eu não me engano. E os policiais ficaram lá. E a hora que não tinha mais ninguém, mas que ainda era aberto ao público, os policiais entraram. E a discussão consistiu em saber se essa entrada era uma prova lícita ou ilícita, era uma entrada válida ou não. O STJ entendeu que, por ser um local aberto ao público, era válida essa entrada. Eu achei esse caso muito interessante, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para entender a extensão das coisas. O STJ, notadamente pela sexta turma, capitaneada por votos do ministro Rogério Schietti, o STJ tem dado interessantíssimas decisões protegendo a questão do domicílio. E para aqueles que nos ouvem e que não ligam para direito penal, eu imagino que liguem para processo civil e talvez para direito tributário. E você pode pensar que tem a ver direito tributário com tudo isso que nós estamos falando. Tem tudo a ver. Tinha um tributarista falecido já, professor aqui da PUC São Paulo, Geraldo Ataliba. E o Geraldo Ataliba, quando ia explicar imunidades tributárias, ele tinha uma imagem que eu acho maravilhosa e que eu uso para explicar domicílio. Sobre imunidade tributária, ele dizia o seguinte, Miguel, não adianta eu construir um castelo com uma porta de papelão. Não adianta a Constituição dizer que a casa é o asilo, olha o nome, olha o termo, asilo inviolável do indivíduo. Não adianta eu dizer isso se qualquer pessoa puder adentrar nessa casa. Então, por mais que esse acórdão, a meu ver, esteja correto, e ele está correto, porque é um local aberto ao público, nós não podemos nos esquecer que a regra é a não entrada. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. E só para encerrar aqui, lembrar que, em caso de dúvida sobre a validade da entrada, o STJ fixou, Miguel, que o ônus da prova é do Estado. Cabe ao Estado comprovar a validade da entrada. É isso. Caramba, cara. Nossa, eu aprendi muito contigo, né? Porque é aquilo que eu estou falando para você. No que toca a processo penal, eu gosto mais das questões mais ali dentro da Constituição, né? E você aprofundou, você verticalizou a matéria. Poxa, olha, eu espero que esse vídeo aqui chegue a muita gente, porque muita gente também vai aprender pra caramba contigo. Madeira, ó, eu só tenho a agradecer demais sua participação, cara. E deixo aí para você palavras finais, que você quer falar mais alguma coisa sobre essa matéria, outra matéria, o que é que você está fazendo,
obras e fora os shows que a gente quer ir juntos. Corrida? Você falou que quer correr. Onde que você vai correr? É fora do Brasil? Vou correr aqui em São Paulo, eu vou tá. correr uma maratona nova agora no dia 2 de abril. Tem uma nova maratona em abril. E eu queria só dizer o seguinte: olha, eu acho que eu e Miguel, por conta das nossas questões de saúde, somos a prova viva de que a saúde importa. Então, tanto a saúde física quanto a mental. Normalmente, a gente pensa só nas questões de saúde física e ignora a saúde mental. Então, para você que está me ouvindo, eu te faço um pedido. Cuide tanto da sua saúde física quanto da sua saúde mental. O seu eu futuro vai agradecer a decisão que você tomou hoje. É isso, Miguel. E, novamente, obrigado pelo convite, cara. Nossa, eu que agradeço. Madeira, obrigado mesmo. Poxa, ó, pessoal, vocês viram como o cara é fera, né? O Madeira é fera. Então, vejam aí o que ele tem postado. Você tem canal de vídeo no YouTube também, Madeira? Eu tenho um canal agora com a Paty e Certo. com o Gustavo Junqueira, que é o canal que se chama Alguma Dúvida no YouTube. Eu, a Paty e o Gustavo Junqueira. Muito legal. Gente, acompanhem, sigam Madeira. Madeira, mais uma vez, obrigado. Pessoal, encerramos aqui com chave de ouro esse primeiro episódio, hein? Meu Deus do céu, o nível ficou alto demais, Madeira. Eu quero ver quem é que eu vou convidar aqui para os próximos episódios, hein? Madeira, mais uma vez, obrigado. Moçada, obrigado para todo mundo que Valeu, ficou com a gente galera. até aqui. Até a próxima, se Deus Tchau, quiser. tchau. Tchau, 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 tchau.